A professora de Direito Penal da FGV esteve com a gente ontem, volta hoje ao Bastidores, sempre muito bem-vinda. Luísa Ferreira, vamos juntos aqui destrinchar esse julgamento. Eu queria, claro, inicialmente uma avaliação geral sobre o que já era esperado. A gente falou aqui zero surpresa, porque há 2, 3 semanas já trazíamos no noticiário da CNN Brasil que seria unanimidade. Talvez o que tenha chamado mais a atenção ou nos surpreendido também na condição de jornalistas e até mesmo as fontes tenha sido a posição divergente sobre alguns aspectos do julgamento do ministro Luiz Fux. Oi, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, muito obrigada por me receberem novamente. Bem, sobre o que aconteceu hoje de manhã, acho que para além da divergência do Luiz Fux, que foi levantada aqui, algo muito interessante é o fato de que normalmente, e é importante dar esse contexto também, normalmente as denúncias são recebidas muito rapidamente, com uma análise muito superficial, algo como tem indícios, vamos em frente. É claro que num crime, num caso, numa ação penal dessa magnitude, esse recebimento, ele tem muito mais argumentos. Então, o ministro Alexandre de Moraes se esmerou em descrever várias condutas, especialmente em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, gastou ali, pelas minhas contas, 1/4 do tempo que ele teve falando das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas um ponto que é muito interessante é que ele fala bastante das lives, da reunião, inclusive da minuta do golpe. Nesse ponto ele foi muito contundente, muito mais do que seria necessário nessa fase. Ele fala com todas as letras que não há dúvida de que o ex-presidente Jair Bolsonaro conhecia a minuta do golpe. Mas algo que é interessante é que esses fatos que foram muito repisados hoje de manhã nos julgamentos pelo ministro Alexandre de Moraes, a parte em que a ministra Carmen Lúcia fala sobre a rigidez das urnas, o ministro Flávio Dino fala muito sobre a materialidade, sobre a violência, eles até mostraram aqueles vídeos. Essa parte não foi o que foi contestado pelas defesas ontem. As defesas não ignoram a gravidade dos fatos, não dizem que não houve violência no 8 de janeiro, mas as defesas pisam muito, especialmente as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto, de que não há relação entre Jair Bolsonaro, Braga Neto e as outras defesas também repisaram esse ponto, entre essas atitudes que são antidemocráticas, obviamente, de não confiar nas urnas e de criar um clima político desfavorável com o 8 de janeiro, que esse sim é um ato que tem violência e grave ameaça, e o nosso Código Penal vai dizer que para a pessoa ser condenada pelos crimes de tentativa de golpe e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, é necessário que haja violência ou grave ameaça. Então, muito do que foi colocado hoje não é, de fato, o que as defesas contestam. Era necessário que houvesse prova contundente dessa relação entre todos os acusados, agora acusados, mas até ontem investigados, com a violência e grave ameaça para receber a denúncia? Não, mas isso vai ser algo que a Procuradoria-Geral da República vai ser obrigada, esse link, essa relação, vai ser obrigada a estabelecer durante o processo. Muito do que foi dito, repiso, não é o que a defesa contesta. O que a defesa contesta, nesses casos, é justamente a relação de todo esse núcleo central com os atos de violência e grave ameaça. É importante a gente entender, esse é o primeiro passo. Eles só se tornaram réus, os julgamentos serão condenados ou não, deve acontecer até outubro, então lá deve ser investigada e analisada as minúcias exatamente de todo esse processo e as condenações e até mesmo a dosimetria. Professora, a gente sabe que a porta entreaberta que foi deixada por Luiz Fux vai ser explorada pelas defesas, principalmente na contestação da delação premiada de Mauro Cid e também sobre a possibilidade dos crimes imputados contra essas sete pessoas, além de Jair Bolsonaro. Eu gostaria que, de maneira realística e pelo conhecimento da senhora, a senhora acredita que há espaço na Suprema Corte para alguma alteração nesse sentido? Há uma possibilidade, um apoio suficiente no plenário dos 11 ministros para cancelamento
da delação premiada de Mauro Cid ou é uma minoria que abriu essa brecha e que não tem o apoio de toda a corte? Olha, Uribe, se alguém quiser fazer uma previsão sobre o Brasil, essa pessoa tem que ser ali muito corajosa. Eu tô querendo que a senhora seja mãe de Iná, não faz sentido nenhum. Pois é, hoje é uma esperança, é a única que as defesas têm, então elas vão se agarrar nessa esperança. É forte a tese jurídica da delação que eles levantam, não é frágil. A tese jurídica sobre a impossibilidade de condenação por ambos os tipos penais também é muito forte, tem relevância jurídica, tem fundamento. Agora, hoje, no cenário político, a minha avaliação, e vendo, ouvindo aqui os votos dos ministros, a avaliação é de que essa é uma brecha pequena que não tem hoje força para reverter uma maioria, até porque, como vocês bem disseram, o ministro Flávio Dino já disse ali que há possibilidade de condenação pelos 2 crimes. Inclusive, pessoas já foram condenadas pelos 2 crimes no julgamento das pessoas que invadiram ali a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Agora, o que as defesas podem fazer? Elas podem plantar ali, deixar o argumento posto, plantar o pedido, se agarrar nessa esperança para, se de repente o cenário muda ali no futuro próximo, uma tese que hoje pode não ter tanta força, pode vir a ter força depois. É o que a gente viu muitas vezes acontecer no Brasil. E eventualmente depois da condenação, né? Eventualmente são condenados e depois entra-se com recurso na tentativa de mudar esse período de condenação. Sem dúvida, a gente já viu também no Brasil acontecer de condenações serem revertidas depois de já proferida a sentença. Então, acho que é o papel da defesa.